Galas, Efésios, Delay. Filipenses. Estamos entrando no delay. O nome do programa é Verdade Sem Filtro. Gostei do nome. Xanxerê, a região do agronegócio. Enquanto o Zenate se prepara aí, como a gente falou, 20 horas ou 20 horas e 30 minutos, toda sexta-feira a gente tem um programa aí, Verdade Sem Filtro, que a gente já falou aí, que é um programa voltado ao estudo da Bíblia, louvores, discussão a respeito de religião, com o nosso amigo Zenate. Tudo bem, Zenate? Tudo bem? Como é que tá o senhor? Um abraço a todos. Pô, fiquei feliz, cara, que o programa foi sucesso já, cara. Te falo, gostei mesmo. Estamos na terceira edição. Isso. E uma coisa que nós temos que sempre estar ciente, que esse programa é voltado para quem está dando interesse para a salvação. É muito importante, né? Porque o que está acontecendo? A gente hoje está vendo coisa no mundo de assustar. Mas nós vamos falar aqui, ó. Verdade, aqui. verdade. Nós vamos mostrar, para quem tiver interesse, vai mandando esse link, vai avisando, porque para quanto mais pessoal você mandar, uma pessoa dessas aqui, você pode salvar ela do fogo eterno. Olha só o que nós por um vamos clique debater. que você pode fazer. É Xanxerê News aí no Facebook, se tu quiser compartilhar o teu no teu aí. E essa matéria também a nível nacional vamos ter no YouTube e também no TikTok. Lembrando que o TikTok aqui na região oeste, meu querido Zenate, somos o único streamer que tem programas no TikTok. Esse programa também vai no TikTok. Para você que não sabe, a gente vai novamente falar para você. Não temos vínculo religioso com nenhuma igreja, a não ser, claro, que ele é ligado à Maranata, mas isso é uma coisa particular. Não tem nada a ver com esse programa. Né? E também não temos vínculo político. Sempre vamos deixar bem claro. Não temos vínculo com nenhuma religião. Nosso vínculo assim, é só com o Senhor. Com o Senhor. Tá aqui, Zenate, daí entra aqui, tu quer já botar na tua rede isso? Isso. Olha aqui, tá o programa aqui. E como é que tá? Assim, chuva, a gente tem que agradecer, os caras estão reclamando. Fala da chuva. Tudo faz parte do Senhor, porque nem Jesus agradou todo mundo. A chuva tem gente esperando, que precisa, É verdade. tem outro que atrapalha, mas assim, as coisas tem que ser desse jeito, né? E tu vê quando a gente vai falar em... Tava falando para ele antes, quando tu vai ir na igreja ou falar de Jesus, sempre acontece alguma coisa, né? Né? Parece que dá. Pro cara não prosseguir na caminhada, é isso, Zenate? É verdade. E aí, qual é que é o assunto hoje? Nosso terceiro programa, a gente fica feliz aí. Então, o assunto, vamos começar, primeiramente, você me passa o violão para nós fazer um louvor. Eu já vou botando louvor aqui de clamor. Boa. Porque o que acontece? Quando nós vamos entrar na presença de Deus, nós devemos de clamar pelo sangue de Jesus. O que é um clamor? O clamor é diferente de uma oração. Oração você ora para pedir, clamor você suplica, você clama. Porque antigamente você matava o cordeiro, a gente já falou isso em outras aulas, né? Sim. Para poder o sangue do inocente pagar o pecado do impuro. Mas quando Jesus se entregou na cruz, morreu, ele morreu para nos dar esse acesso através do sangue dele. Certo. Então nós temos que, todo o início que nós vamos se juntar para falar dele, nós devemos de fazer um clamor pelo sangue. Então nós vamos começar orando e em seguida nós vamos cantar um louvor de clamor. Boa. Deus amado, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Nós colocamos as nossas vidas, Senhor, diante da Tua presença e nós pedimos, Senhor, que seja uma bênção esse culto, possa chegar, Senhor, nos lares, ali das pessoas necessitadas, das pessoas, Senhor, que Te aprove, a que nós possa chegar, Senhor, e eles possam estar dando ouvido, crédito à Tua palavra, pois sabemos que o Teu Filho está vindo e esse é o momento que antecede o fim. Por isso, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos cantar o louvor. Verdade Sem Filtro, toda sexta-feira, 20 horas ou 20 horas e 30 minutos. Senão a gente reprisa, né? Louvores para você. Senhor, a Ti clamo, inclina teus ouvidos a minha voz. Lava minha alma com o sangue de Jesus, suplico, Senhor. Senhor, a Ti clamo, inclina teus ouvidos à minha voz. Lava minha alma com o sangue de Jesus, suplico,
louvor tocar Jesus. Ó Deus, inclina os teus ouvidos e ouve a minha voz. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa música aí é sua, da autoria de quem, esse não? aqui é da minha congregação. A da Maranata, né? Maranata, dos Coletânea Maranata. Pô, tem por tudo a Maranata, né? Balneário, onde é que tu vai, tem, né? No planeta tem 193 países. Cadê? E é brasileira, tá? Tem gente que pensa que é estrangeira. Não, e todas ligadas ao presbitério Espírito Santense. Ah. Todas elas são interligadas. Se eu sei de uma igreja Maranata aqui em Xanxerê, em São Domingos, em Camboriú, Ah, é? na Itália, Vai ter lá. nos Estados Unidos, tem 193 países, ela é esparramada pelo mundo inteiro. Onde é que é Xanxerê para as pessoas que não sabem visitar isso? Xanxerê é por lá debaixo do posto Girassol. Ah, é né? Verdade, lá embaixo. Lá tem 3 igrejas grandes lá, né? Mas ali é... Maranata. Maranata E aí, ali. louvores, hein? Zenati? Isso. E o Apocalipse, homem? Todo mundo tá falando de Apocalipse. Nós vamos trazer um dia Apocalipse. Mas essa semana eu quero trazer um assunto, primeiramente, Qual? que é o seguinte, muito vem se falando sobre o que acontece. Nós queremos falar um pouquinho de Roma, do Vai acontecimento. Primeiramente eu quero falar de um assunto muito delicado e que veio acontecendo agora nesses dias aí, esses últimos dias aí. Uma coisa que me entristeceu muito. Então a gente vai mostrar na palavra aqui e nós vamos alertar as pessoas. Porque o que acontece? Há um menino que vem falando aí na internet, as coisas que tá acontecendo agora, né? Nos últimos dias, fala-se daquele pastor Mirim que chama, né? Então, o que nós devemos de alertar a igreja? Primeira coisa, não existe pastor Mirim, né? Na palavra que não há, isso aí não é bíblico. Ah, é? Isso, não. A idade que uma pessoa, segundo a palavra aqui, né? Segundo o que a maioria de todos os evangélicos entendem, que o batismo deve se ocorrer na fase adulta, porém de 15 anos para mais, no mínimo, né? É. Então, assim, como é que alguém pode ser um pastor, que a gente já trouxe a aula do que é um pastor, mas a pessoa, por ser um pregador, eles entendem que deve ser pastor. E deram esse título para essa criança, né? Uma criança. Tu trouxe o assunto que eu pensei em te questionar. Esse menino aí de 15 anos, ele está em todos os podcasts, em toda a televisão, um guri, que diz ele, que é a tua opinião, que ele nasceu sem as cordas vocais e que Deus intercedeu, que curou ele está falando em língua estranha e tal, foi barrado, né? A justiça barrou ele porque ele é menor, o conselho tutelar entrou já na causa, Zenato. A tua opinião, tá levando o evangelho também, né? Não sei qual é a tua opinião. Uma coisa nós temos que ficar atento, né? Por causa que assim, ó, o Senhor fala assim, ó, não se sente à mesa dos escarnecedores. O que acontece? Nós vamos entrar na palavra agora, primeiramente para nós desdobrar esse assunto, né? Boa. Então, assim, ó, nós vamos procurar aqui, ó, a primeira palavra. Coríntios 14:1. Vamos ler aqui como que o Senhor se comunica com o homem. A maneira que o Senhor fala com o homem. Quem quer escutar a voz de Deus, todo mundo sabe que Deus não é um corpo, apesar de Jesus se fez, diz assim, ó, o verbo se fez carne, então não é carne, você fez, né? Então você fez para aquele momento para acontecer. Então assim, o Senhor, tu não vai escutar a voz, querer escutar a minha, querer escutar a tua. Né? Não, ele é um espírito, então ele fala através de mistério. Então assim, ó, vamos lá, o que fala aqui, ó? Coríntios 14:1. Quem puder acompanhar aí, boa. É bom, mas o treino a gente vai estar vendo aqui que isso aqui é bíblico. E próxima sexta, se você tiver uma Bíblia em casa, pega a Bíblia toda sexta, das 8 horas, 8h30, a gente está com o Zenati. É bom todo mundo acompanhar para a gente ver o que está aqui. Para saber o que está aqui. Então aqui, ó. O dom de profetizar é superior ao de língua. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala a língua dos homens, para a edificação e a exortação e a consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que fala
profecias, edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetize, porque a profecia é maior do que o dom de línguas estranhas, e não a não ser que também haja um intérprete, para que a igreja receba a edificação. Olha aí, tá nem... Então o que acontece aí, né? O que é a língua estranha? A língua estranha é quando a pessoa está falando os mistérios do Senhor. Então ali deve haver um intérprete, para que seja interpretado. É uma coisa organizada. E o que está acontecendo? As pessoas, eles estão tirando o crédito. As pessoas estão brincando com uma coisa séria, porque isso aqui é a maneira que Deus se comunica com o homem, Sim. principalmente com a sua igreja. Dando a Agora eles estão com esse negócio que eles estão fazendo músicas do jeito que o Copiar falava, daí parece que, Meme, que ele né? falava em inglês, ele nem estava falando, ele nem deve saber o que é isso, com certeza, porque quem souber o que é língua estranha, ele jamais vai brincar com isso, porque ele vai temer, porque Deus ele pode proibir você de respirar a próxima vez. Tem muitas pessoas que nós estamos falando aqui, tá caindo no chão hoje. Então quer dizer, como não temer esse Deus? E os caras estão gozando da história. Estão né? brincando, estão levando tudo da caçoada, por quê? Porque mais para frente nós vamos chegar nesse outro versículo aqui, ó, que isso aqui vai se explicar o porquê que está acontecendo isso. Mas o guri também, na tua opinião, tá errado também? Claro, o guri é o fanfarrão. E quem que tá fazendo o meme dele também, os não, dois? mas isso aí é o mundo, ó. Por que está acontecendo isso? Isso. Olha lá, ó. Vamos aqui na Tessalonicenses 2:3. Agora que você vai entender. Nem sabia que tinha esse versículo. Por que Tessalonicenses. Tu vê quanta coisa. Nossa. Tessalonicenses. Que eu separei? Certo. 2, versículo 3. Vou começar desde aqui de cima. Porque vós mesmo, irmão, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tomarmos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho não fosse confiado, assim falamos, não como para engrandecer aos homens, mas a Deus, que o prova nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca ousamos de palavras elogieiras, nem houve um protesto de avareza. Então, irmãos, o que acontece? Quando Paulo se posicionava na caminhada dele, ele muito falava de todos os assuntos, de todos os mistérios. E o que o Senhor fala aqui? Ó? O Senhor está dizendo, houve os dias que antecedem o dia do Filho, o dia que antecede o que Jesus está vindo para arrebatar a igreja, isso não vai acontecer, senão antes tem que se libertar o homem do pecado, o filho do pecado, o filho da maldição. Que nem aconteceu com Moisés falando bobagem. Não, tá falando bobagem. Isso aqui é uma coisa nova. O tempo de Moisés, ele apontava o nascimento de Jesus. Certo. O tempo que nós temos hoje, agora, nós temos Jesus, quando ele subiu, ele diz assim, eu vou para o meu pai e aí eu vou voltar. Aí quando ele sobe, que ele se encobre das nuvens, os varão falam assim para ele, para as pessoas que estavam olhando, né? Sim. A nuvem tinha encobrido. Por que vocês estão olhando ele subir? Vocês sabem que um dia ele vai descer. Então assim, ó, é certo que ele vai. E aí diz assim, ó, a palavra fala assim, ó, que antes de que ele venha, vai se manifestar o dono do mundo, que é o inimigo das nossas almas. Que vai vir Apocalipse, não, os ovos falsos. Nós estamos vivendo hoje a antecipação da vinda de Jesus. Hoje nós estamos vivendo esse momento. Entendi. Então é assim, ó, hoje é o momento de você decidir, ou você vai ficar junto com o Senhor, você vai buscar a cada dia ouvir a voz de Deus, ou você vai ser enganado. Por quê? Jesus fala assim, ó, não deixe que vos engane. Porque se você estiver ligado no Senhor, o Senhor vai te cuidar.
Mas se você vai levando, tipo assim, vê uma confusão ali, não entra nesse negócio aí, ó. Né? Essa coisa aí, ó, de língua estranha, Isso que eu de ia te profecia. pedir. Não brinquem com isso, não façam esse escarnecimento que eu tô fazendo aí. Piada, brincadeira, isso aqui é sério demais. Tu vê, as pessoas estão brincando. Mas não tinha isso aí, né? Estão gozando, Meu, né? isso aqui é sério demais. Mas isso prova mesmo que tu tá falando, que estamos perto do fim. Perto do fim, e o inimigo quer o quê? O inimigo quer confundir o homem. Porque se ele confundir, se ele fazer você acreditar que esse piá representa Deus. a igreja, não representa. Isso não tem nada a ver com o Senhor. Isso não é bíblico, isso aqui é confusão. Aí você vai dar ouvido, não, mas então já que esse piá está enganando tanta gente, que pediu Pix, que daí... Então já, Deus mistura tudo, sabe? Mas daí tá botando também o trigo limpo com o sujo, que eu não quero o piá tá... Aqueles que também estão falando língua estranha, né, Zenate? O cara que tá falando língua estranha, vou dizer, igual o piá lá, e vão começar... Aí você vai chegar numa igreja, você vai escutar uma maravilha quando Deus está se revelando, Deus está trazendo um mistério, gente, língua estranha, e eu sou testemunha, e eu nunca vou poder negar isso, porque se eu negar, eu mereço morrer. Viu? Eu já fui avisado, alertado pelo Senhor, eu já ouvi tanta coisa, dons, sinais, o Senhor se comunica de uma maneira maravilhosa, mas aí chega a pessoa que não sabe disso, que ainda não teve essa experiência, e ela chega na igreja e vê a pessoa falando, não, isso aqui eu já vi alguma coisa aí, e eu sei o que está acontecendo aí, sabe? Então o que ele está fazendo? Ele está desprezando um dom do Senhor. E esses escarnecedores que estão fazendo isso, eles vão ter... O Senhor sabe, vai tratar com eles. Vamos pagar, mas assim, ó, não entra nessa. Não posta, não reposta esse tipo de coisa. Quando alguém fala mal da igreja, não reposta por quê? Porque a igreja não é a igreja de A, ou B ou C. A igreja do Senhor é uma igreja preparada, que o Senhor vem preparando para ele retirar desse mundo, e esse mundo vai seguir o seu curso. E você não pode ficar. E nem criticar. Porque o preço a ser pago aqui é muito grande. É muito caro. Ninguém em sã consciência vai conseguir pagar. Eu aprendi contigo. Uma vez eu criticava direto, os religiosos criticavam. Depois não que tu me disse, pra quê? Eu acho que ele vai ter que prestar conta não comigo, é lá em cima, né? Então e pra que eu vou criticar? Tu tá certo, né? Quem sou eu pra criticar? Se tem um pastor que está conduzindo o seu rebanho de maneira errada, você está enganando, você está fazendo, deixa ele lá, que o peso dele, gente, vocês não fazem ideia. O que a gente falou dos assuntos de pastores, né? Um pastor, ele é levantado da onde? Do rebanho. Sim, O rebanho levanta o pastor. Então, se há um pastor, é para cuidar do rebanho. Certo. Se está cuidando, já aí é uma coisa que a gente tem que deixar para lá, por quê? Porque as ovelhas não são dele, as ovelhas são do Senhor. Se ele está escarnecendo as ovelhas, se ele está ensinando de maneira errada, ele vai ter um acerto com o Senhor, porque ele foi levantado pastor. E tem gente também que não faz ideia o que seja pastor. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesses dias aí, foi o seguinte. Lá em Roma, agora com a morte do Papa, é a eleição do novo Papa. Veio novo, o americano esse. O que aconteceu? A Rede Globo estava transmitindo essas coisas aí e tal lá, né? Aí eles estavam falando assim que as pessoas deixam de trabalhar. Alguns não vão trabalhar, alguns quando saem no horário de meio-dia, tudo eles correm lá na frente do Vaticano. Para ver a fumaça lá. Para ver a fumaça branca lá, né? Quando é que vai ser escolhido o Papa, aquele negócio todo lá. Então você viu quanta gente estava lá? Pois é. Brasileiro, gente de todas as nações. Tinha gente que... Cheio. Gente que eu vi ali que só tinha dinheiro para ir e não conseguia voltar. Viu? Toda aquela gente lá, você entende por que a grandeza da Igreja Católica, né? É grande, né? Ali tu viu o poder, né, católico. Viu? Mas ele não é um padre comum, daí virou papa. Mas ele é um padre comum, foi santificado e tal, né? Mas é o líder da católica também. Tá, mas vamos entender uma coisa, né, gente? A Igreja Católica é excelente, não tem nada demais. Uma das primeiras e tal. Uma das primeiras, não é a primeira, não é a primeira. Não é, não. Um dia nós vamos trazer a história das igrejas, que eu vou trazer. Boa, tudo como é que vai ser, né? Um dia nós vamos trazer. Mas enfim, a Igreja Católica ela é uma igreja tradicional. Boa. O pai passou para o filho, e daí foi passando. Vai né? ter ideia, vai. Mas é o seguinte, não há amparo bíblico em nada disso aí. Pai está no céu. O pai, Papa que fala, seria pai lá na língua dos Ele representa a católica. Mas isso aqui não tem nada a ver, ele representa a igreja dele. Não Deus. Não tem ligação com Deus. Não tem, tudo que tem ali, aquele negócio ali, não tem ligação com a palavra de Deus e com o evangelho do Senhor. O Papa, eu digo que ele também é igual a um pastor da quadrangular, da pentecostal, cada um tem, né? O Papa é o líder da católica, igual o líder dos evangélicos, o Silas Malafaia, por exemplo. Vocês falando bobagem, isso aí é a mesma coisa. Esses grandes aí, pastores, seria igual o Papa, na religião deles, né?
Mas eu, assim, minha opinião, né? Sim. Cá comigo, né? Essa história de Sila Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo, Valdomiro Rodrigues, olha quantos? Tem 4 aqui no Brasil, grande. Esses 4 aí. Esses grandes pastores e tal, né? Assim, vamos lá. Eles exercem o ministério deles, eles têm todo aquele negócio lá, eles são um líder lá, né? Mas assim, ó, eu vejo assim, o pastor mesmo, é aquele que tem um grupo de ovelha da qual ele visita, da qual ele conhece. Ajuda sempre. Jesus não fala aqui, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que ele vai na casa, ele ajuda, é isso? Não é que ajuda, ele vai na casa, ele quer saber, por exemplo, o Trinity está 3 dias sem ir na igreja. Então o Trinity não vai lá, não está indo escutar, não está indo se alimentar. O cara vai na casa. O pastor vai lá, eu acredito. Já as grandes já não. Ele não vai lá cobrar. Como é que você não foi na igreja? Como é que... Daí ele vai lá, mas como é que você está? Tá tudo bem contigo, do teu serviço? Está gostando de alguma coisa? Você quer conversar comigo sobre alguma coisa? Né? E vai saber. Tu falou uma coisa que eu te dizer de novo, que tu me abriu a cabeça. Uma coisa muito legal. Escuta aqui, minha audiência. Uma coisa muito legal que tu falou no segundo programa que tivemos aí. Verdade Sem Filtro. Parece que quanto menor a igreja, mais a ovelha é assistida. E quanto maior o templo, mais distante eu tô da ajuda. Isso eu comecei, tu me falou. É uma real. Porque uma igreja pequena, o pastor vai nas famílias, água, luz, pega o carro. Tem isso também, né? Porque Jesus também é um pequeno grupo, apesar que era uma multidão, né? Vai ter um cafezinho aí com a dona Dilson também. A mãe também foi batizada aí nas águas. Que bom! Quem tu achou dessa colocação que tu falou? É importante, que uma igreja pequena parece que o pastor cuida mais da turma, ou não? Viu, por isso que eu digo assim, ó, o pastor, aonde há qualquer coisa, qualquer movimento, aonde que tem um pastor, você pode ver, tem as ovelhas, sim, que as ovelhas também amam o seu pastor. Então, se você vê um pastor fazendo lambança, as ovelhas querem aquilo. Entendi. Ele é um exemplo, né? Na verdade, assim, ó, se eles estão lá, você tem lá um pastor fazendo confusão, é porque tem as ovelhas que querem aquela confusão. Porque se ele estivesse sozinho lá, ele não seria mais um pastor. É verdade. Não tem nenhuma lógica, ele está lá sem ninguém, né? Então ele tem que ter uma base, né? Verdade, né? Então, assim, aonde tem... A palavra fala que assim, ó, aonde tem um corpo morto, que o espírito não circula, em volta está seus abutres. Nossa, olha aí. Então, assim, ó, o homem de Deus, ele está procurando um lugar onde que você fala de Deus. Ele não concorda com ele. E o ignorante, aquele que não sabe, não que não acredita, ele está enganado aí. Como é que fica nessa história? Porque às vezes ele tem aquele enganado. Concorda, lá? Tem aquele que não conhece, é ignorante. Foi manipulado por um cara, contou história daí. Mas aquele lá o Senhor cuida. Aí, pode deixar. Diz que ele está entre os humildes. Né? Aquele lá o Senhor cuida. Eu estava vendo esses dias a Bíblia aí, Jesus não andava com os limpos, vivia com as prostitutas, com os bêbados, os mendigos, para quê? Né? E ainda dizia assim, ó, eu não vim para os bons. Que coisa, né? Os bons já são bons, né? Os já são dele, né? Que coisa engraçada. Mas para chegar nesse nível, olha, Zerati, é difícil, né? Puta, os 10 mandamentos, por exemplo, é difícil a pessoa fazer uns 5, 6, né? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é difícil hoje. Né? Idolatria. Que tem, olha o que levou a Lady Gaga lá no Rio de Janeiro. Eu queria ver se essa turma ia numa igreja, ia limpar um rio e evangelizar. Será que teria a mesma disposição? 3 dias numa fila para ver a Lady Gaga. Será que iam ficar para a mãe, pro vô? Como é que pode a idolatria? A idolatria também é um vício? Como é que, como é que Deus vê a idolatria? Porque toda hora é falso profeta, porque a idolatria, Deus fala da idolatria, ele fala que assim, qualquer coisa que você adore mais do que ele é idolatria. Entendi. Inclusive um filho. Também tem isso, né? Sim. Então essa idolatria desses cantores aí que essa turma. Qualquer coisa que você adore mais do que a Deus, você está idolatrando. Carro, tem amigo meu que idolatra mais carro do que a mulher. Não, assim, todos nós, por isso que nós somos pecadores por natureza, né? Todo dia estamos pecando. Quem de nós já não deixou de ir num culto para assistir um jogo de futebol? Nossa, verdade. Quem já não deixou de assistir tanta coisa para ir, fazer qualquer coisa? Assim, então, tudo que você colocar na frente do Senhor se torna uma idolatria. E o Senhor, ele se aborrece com isso, né? E imagem pode ter? Não. Tem religião que é contra imagem, não posso ter ali imagem. Eu vejo que essas imagens de Jesus sofrendo, pô. Não. O que tu acha? Por causa que assim, Jesus sofrendo ali? Por causa que assim, ó, o Jesus deles é aquele ato que aconteceu lá, é o Jesus morto. E aquele Jesus não existe mais. Cafézinho, o Jesus nosso... qual que é? Obrigado. É o vivo. Jesus tomar café o Jesus também? nosso, ele é o Jesus vivo. É aquele que ressuscitou. E aquele lá fala conosco.
E aquele lá, ele dirige a nossa vida. Ele está aqui hoje falando comigo, falando algumas coisas que vocês já se identificaram. Verdade. Está usando o Trinity, O canal, todas as coisas, a casa da irmã. a dona Dilma, pode vir que eu Você deu a casa para nós estar fazendo hoje mamãe aqui. vai contar a hora que foi batizada, virou índia, viu? Vai voltar para a igreja logo. Então, assim, É. todas essas coisas, o Senhor usa tudo e todos. Por isso que eu disse assim, ó, não brinca com Deus, porque Deus, ele pode, você pode parar, você pode não respirar mais uma vez e já cair. Que coisa, né? E teve muitos irmãos que já caiu no púlpito, terminou a última pregação e caiu, como morreu no salão de baile, como morreu no Aquele que acidente. infartou na rua, porque tu acha que quem vem buscar é Deus ou o gramulhão? Gramulhão eu digo que é o diabo. Não, né? é- Existe o castigo, essas Não, coisas? existe, é tudo. Quando vem buscar só Deus busca ou vem o diabo Não, buscar não, também? não. Olha que Não, não. pergunta pra ele. O diabo vem buscar também ou Meu, não? todos, não é que venha buscar. Ah. Isso aqui funciona assim, ó. O Senhor. Tá bom, obrigado. Hum. O Senhor, ele te dá um tempo para você. Você nasce Ah. e ele te dá um tempo para você viver. E dentro desse tempo você tem que se voltar para ele integralmente, sem nenhuma reserva. Ele tem que ser o Senhor da tua vida. E tu tem que sair. Não pode ser o teu trabalho, não pode ser tua família. O Senhor tem que ser o Senhor da tua vida. Aí quando ele é o Senhor da tua vida, se você chegar nesse ponto, você está iniciando a caminhada do caminho do Senhor. Mas é só nesse momento. Se você dizer que você é um crente de final de semana, Dizimista não, fiel. o Senhor, não, essas coisas assim de dizimista, eu não gosto nem de falar, sabe? Não, mas porque até aquele, eu tenho dizimo, e daí? Dizima, mas tu tem amante. Desculpa falar a falar. verdade. Tá dizimando, mas tá roubando na empresa. É verdade essa também, né? Viu? Não resolve nada. Nada. E se não... como é que eu faço? Eu tenho que seguir os 10, olha que pergunta. Os 10 mandamentos, eu seguir 2, 3, vale a pena? Como é que funciona aí? Viu? É que você é preso desse negócio dos mandamentos, Eu tu não fico- conseguiu entender. Vou te explicar bem pra você entender. Pra tu em casa a coisa. também, Ó, que eu tô funciona aprendendo assim, ó. com ele. 10 mandamentos foi uma coisa que o Senhor colocou lá no Velho Testamento para mostrar que você não é nada. Que você não consegue seguir os 10 mandamentos. Ah, E ele fala assim, ó, não adianta você seguir 9 se você seguir os 10 mandamentos. E tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Porque não adianta você não matar e roubar. sim, é. Não adianta você não matar e não roubar, Enganar. mas cobiçar. Então é assim, ó, Deus quis mostrar para o homem que o homem não vai chegar no céu com a sua própria força. Aí veio o que aconteceu? Quando o homem pecou, quando Adão pecou, eles mataram o cordeiro, fizeram uma roupa para ele, porque um inocente tem que morrer para pagar o teu pecado. Porque com Deus, ninguém vai entrar lá sem pagar o que deve. Ah, tem isso também? Tem isso também. Ah, é? Ninguém chega no céu se não pagar tudo que deve, tudo. Mas então 95 vai pra vala. Não. Tá Porque assim, devendo ó, tudo. Deus abriu uma porta assim, ó. Você está devendo. Então no Velho Testamento ele te mostrou assim, ó. Você vai criar um cordeiro. Esse cordeiro vai ser morto com a idade de 1 ano, que ele vai ser criado dentro de casa, porque ele não pode ter nenhuma batida, nenhuma falha. E esse cordeiro vai pagar os pecados Da turma. daquele que criou ele. Sim. Vai morrer o inocente para pagar o teu pecado. Que coisa isso Naquele momento você tá. E sabe um outro detalhe? aí. Ah, Veja bem como é que é as coisas com o Senhor, como é sério. O sacerdote, um dia nós vamos trazer também uma aula sobre isso. boa. O sacerdote, que ele nascia de uma linhagem sacerdotal da tribo de Levi, Sim. dentre os sacerdotes era escolhido um sumo sacerdote, o supremo Ah, sacerdote. tinha um primeiro. Sabe como é que esse cara era gigante e era grande? Ah, Sabe como é que ele era grande? Se você tivesse um sacrifício, que você fez uma confusão ali, Certo. e você trouxe um cordeiro pra pagar aquele... para pagar o teu pecado, Ah, ele tu ia entregar na mão do sumo sacerdote. Ele ia pegar esse cordeiro, o sangue desse cordeiro, ia aspergir nele, aham. e você, e aí ele ia entrar no Santo dos Santos, que era um lugar que só entrava uma vez por ano. E aí na roupa do sumo sacerdote tinha uma sinetinha amarrada, e quando ele ia caminhando, aquela sinetinha tocando, blilim, 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 O pessoal saber, é. e ele entrava para dentro do templo. Se o senhor não aceitasse aquele sacrifício, o sumo sacerdote morria na hora. Ah, é? E teve casos que alguns entrou e morreu? Muitos. Olha só que coisa. E aí, essa incidentinha servia, sabe pra quê? Quando aquela incidentinha parava de fazer barulho, Morria? e ele tinha uma corda amarrada na cintura, ele caía morto. E aí, por aquela corda, eles puxavam, porque ninguém podia entrar lá no Santo dos Santos, Olha só. puxavam ele pra fora, Levou. só pra enterrar. Que coisa, hein? Ele era morto pelos teus pecados. E quem quer ser pastor agora? É.
Quem que quer pagar? Se Deus falar assim, ó, o pastor vai morrer pelo pecado de uma ovelha lá, você quer ser pastor? Não, mas não fica um, hein? Desculpa, vai ficar 2 ou 3. Não, o pastor legítimo ele vai ficar. É. Porque Davi diz assim, ó, o Senhor me deu força para mim rasgar o leão no meio com as minhas próprias mãos, e ele enfrentou o leão pelas ovelhas dele. O pastor faz isso. Quem quer ser pastor? Olha aí como é que é. Morrer pela turma, hein? Pela ovelha? É. Isso aqui acontecia no Velho Testamento. Então esses mandamentos que você fala ficou lá atrás por quê? Entendi. Porque quando Jesus morreu, Jesus falou assim, ó, eu sou o Cordeiro vivo. E João apontou para ele, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então assim, ó, Jesus era o Cordeiro, ele morreu da morte mais sofrida que tinha. Né? Ah, louco, que coisa a morte. Por sangue dele poder pagar teus pecados. Então você tem ali, sabe quem? Um avalista. Nossa, é? Esse avalista vai pagar os teus pecados e você vai chegar limpo. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai dizer, não, vai ser sujinho. Daí Jesus vai dizer, não, esse aqui eu paguei. Eu tenho crédito contigo, Senhor. Pai, eu não tenho crédito, tu não me mandou lá para isso? Esse é meu. Então assim, ó, considere, seja fiel a Jesus, porque você vai precisar dele naquela hora. Que bacana. Porque se você não tiver o aval dele, aí você vai pagar tudo que tu fez. Olha aí. Você que está chegando agora, estamos toda sexta-feira, Verdade Sem Filtro. É um programa que começa 20 horas ou 20 horas e 30 minutos toda sexta-feira, ao vivo no Facebook, também cortes no TikTok e a nível nacional estamos na Smart TV, no YouTube aqui com o Zenati. Toda sexta-feira vocês podem pedir também pautas pra gente fazer. A gente já tá na fila aí sobre casamento, que o senhor tem que falar, que o Marcos pediu. A nossa irmã sobre casamento. A Mari. A Mari, vamos falar. Mande também perguntas. Novamente, você que está conhecendo agora o programa, não temos vínculo político com nenhum partido e nem vínculo com nenhuma igreja. O que nós estamos discutindo aqui é Bíblia, ele estudou mais de 20 anos, e a palavra de Deus, isso. Estamos estudando, louvores, mais alguma coisa aí, Zenati? Não, agora nós vamos ir para a palavra, que a parte, quantos minutos nós temos? Temos mais aí 15 minutos, meu então, filho. Beleza, é a hora boa. Nós vamos para a palavra agora, que agora você vai saber o valor da salvação. Hoje nós vamos trazer uma palavra que é o valor da salvação. O que aconteceu para que você pudesse ter a salvação. Porque assim, ó, bem nós sabemos que quando chegou uma mulher para Jesus, ela disse assim, ó, Senhor, socorre-me, minha filha está endemoniada. Ah, é verdade, aquela e daí. E daí ele falou assim, ó, não é lícito eu pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eu vim, senão, para salvar as ovelhas perdidas de Israel. Porque assim, ó, os judeus eram o povo de Deus, eleito. E os outros eram cachorro. O próprio Jesus, porque Jesus também era judeu, né? Sim. Ele considerava o resto do mundo que coisa, joio. Né? E aí a mulher, na humildade dela, falou assim, ó, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que cada vez do seu Senhor. É verdade, né? Ele queria uma migalhinha. E daí ele falou assim, ó, mulher, vai-te, a tua fé te salvou. Porque assim, ele estava lá para os judeus, que os judeus estavam dizendo assim, não, eu quero que tu me mande descer um fogo do céu para mim acreditar em você. Para provar, né? Então quer dizer, ele estava ali falando para quem não queria. Você veja bem que valor eles estavam dando para ele, né? E a mulher, Senhor, os cachorrinhos comem. Poxa, então assim, ó, você vai saber agora aqui na palavra, Romanos capítulo 11, Romanos versículo capítulo 11. 17. 17. Eu aconselho a você no próximo sexta, meus irmãos aí, você que gosta, pega a Bíblia, né? Pega a Bíblia, nós vamos sortear uma Bíblia. Vamos sortear. Vou até amanhã atrás de uma Bíblia bonita para sortear para nossa audiência, para nós acompanhar. E uma coisa que eu gostei muito, né? Você não frequenta a igreja, não é evangélico. Um dia você vai descer as águas. Não, mas eu vou assistir. Mas escuta uma coisa, eu já fui em muitas. Um dia você vai descer as águas e eu vou assistir. Daí ele me arrepia. Eu tô falando isso, E vocês quando vão eu entrar no jogo, meu irmão, não vai ser pra brincadeira. Vocês vão ver por causa que é o seguinte, tá me chamando de notável o que a gente tá vendo aqui, ó. Eu fui tentar, ele tava viajando para São Paulo nos compromissos dele, e ele mandou eu fazer a gravação sozinho, eu não consegui fazer, sexta passada. Porque começou bloqueio. Eu dependo dele, parece assim que é... Não, mas aí saiu. Porque ele nasceu pra isso, né? Que bom, cara. E Zenati, como eu te falei no primeiro programa, a minha audiência sabe, quem me acompanha, eu sempre botei no meu canal religiosos, pastor, porque esse dia eu estava na busca de Deus uma vez na busca do diabo. E um dia um cara me disse, mas tá dentro de ti, meu filho, tu tá buscando o quê? Outra hora a gente vai entrar nessa seara da busca, né? Se o cara tá procurando uma coisa, tá dentro dela, né, Zenati? Então, e como tu falou, é uma coisa sobrenatural, porque eu abri aspas um tempo atrás, eu era contra, pior que tu. Eu era
Até Não, gente, mês atrás eu descia pau em eu pastor. preciso de um gancho agora. Quem assistiu o primeiro programa e esse que nós estamos assistindo agora, vocês viram quanto que o Trini está temendo mais, respeitando mais o Senhor, como ele fazia? Uma vez eu falei para um pastor, determinado pastor, Ele gosta muito. que eu ia levar o Trinity, né? Tal, Ele disse, não, aquele não. Aquele lá não gosta daquele cara lá. Eu disse, mas por que aquele cara lá viu a vida? Não, deixa isso aqui. Ele é muito polêmico. Então, assim, ó, por causa que ele. Mas você veja, ele fazia isso de uma maneira, até de certa inocente. forma. Inocente. Mas para quem é do Senhor, quem está no caminho, se ofende. Por causa que, assim, ó, nós sabemos a seriedade que é esse negócio, né? Verdade, eu desci então, assim, pau, eu costumo respeitar, eu vi um comentário uma vez de um amigo meu, eles têm uma igreja. E daí ele me disse assim que ele tinha o irmão dele tinha saído da igreja, que estava junto com eles lá. E daí ele disse, não, porque nós fizeram um trabalho lá contra nós. E botaram a Aparecida e negócio lá numas velas, coisa. E nós quebramos tudo isso aqui e o meu irmão se ofendeu e saiu da igreja. Então eu disse, mas poxa, né? Pensei comigo, né? Eu fiquei quieto, mas daí o que acontece? Às vezes a gente sem querer, por amor ao Senhor, a gente entra numa coisa que não devia entrar. Verdade. Por causa que assim, ó, tu tem que respeitar a todos. Gente, nós somos ser humano. O bicho, ele não pode viver com o diferente dele, né? Ele já quer matar e ele vai pra cima, né? O ser humano, nós temos Deus já deu essa dádiva, que nós temos que aceitar a pessoa diferente de nós. E na vivência, nós temos que mostrar o jeito que nós vivemos e você ajudar ele no que você puder. Não criticar. Mas você não pode ser contra a pessoa que ela tem um pensamento diferente. Verdade. E eu, por exemplo, eu sou fiel. O cara pintou o cabelo, alguma coisa, olha ali, aquele é. Não, e também se ele tem uma fé diferente, se ele é voltado, seja lá para Umbanda, seja lá para outra determinação, isso aí não pode tornar a gente inimigo. Verdade. Não. Por quê? Porque nós somos todos criatura de Deus. Tudo irmão, né? Então, assim, ó, se eles fazem outra coisa, por exemplo, assim, um homossexual falou para um pastor e disse assim, ó, e eu me sinto desprezado porque eu não posso entrar na tua igreja. Como não? Claro que pode. Não, você pode entrar na tua igreja. E o que é desprezado lá na igreja é as tuas práticas, não a tua pessoa. A conduta. O que você está fazendo é abominação. Certo. Isso aí vai te levar para o inferno se você não se converter. Mas a tua pessoa, eu quero mais é que você entre lá e que você escute o que eu tenho para falar, que é a oportunidade de você mudar. Com certeza. Mas vamos então para o mistério, a chave a cereja do bolo, né? Então Romanos 11:17. Vamos pegar aqui no 16 para nós entender um pouquinho mais para trás, né? E se as primícias são santas, também a mesa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambugieiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da oliveira, da seiva, não é você que produz a seiva da oliveira. Não o glorias contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, os ramos que foram quebrados, para que fosse você enxertado, está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está de pé pela fé. Então, não te ensoberba, mas teme. Então, assim, o que está falando aqui? Boa. O que é a oliveira real? É Israel. Israel. Mas lá, o país lá? O país lá. Que tá em guerra, tudo, Israel. Lá mesmo. Aquele país lá é o país da promessa. Deus prometeu o céu para eles. Vocês estão brigando para entrar lá, turma? Não. Não, nada a ver. Deus prometeu o céu para eles. Entendi. E daí por isso que Jesus diz assim, ó, eu não vim senão para salvar as ovelhas perdidas de Israel. Então Israel era a terra prometida. Quando Israel recusou, porque Israel matou o príncipe da vida. Quando Jesus foi lá para resgatar eles mataram o Senhor. E quem matou? Foi foi a multidão. Foi os judeus. Você salvou muito pouco lá no meio. Mas ali incentivaram também, eu vi que deram até um dinheirinho para o pessoal, solta o Judas por e tal. Por que eu estou dizendo para vocês
sobre esse negócio da internet para que vocês não dêem crédito. Boa. Porque os mistérios do Senhor são do Senhor. O Senhor se comunica com o homem através dos mistérios. Que essas línguas estranhas que a turma tá Língua gostando. estranha, profecia, tudo. Viu? Quem confia nisso e quem busca isso, tem maravilhosas experiências com isso. Mas assim, ó, quando Jesus chegou lá, que eles mataram, Pilatos não queria matar porque viu que aquilo lá era uma Sim, havia- covardia que estavam fazendo. Ele viu que Jesus Aí não Pilatos tinha diz assim, culpa. ó, vocês lembram de uma lei que tinha lá antigamente, que eu É tinha pra o direito salvar de o cara, salvar? né? Ele queria salvar Jesus. Ah, não, então beleza, já que esses É. vagabundos aqui, É. eles querem matar, eu vou fazer o povo soltar, porque daí agora, claro que o povo, que ele fez tudo esses milagres, e ressuscitou e fez, falou Mas pra... Renato, o sacerdote lá deram dinheiro para 100 pessoas. Diferente do concorda? dinheiro no Vai dinheiro. lá, solta ajuda. Viu? Ele disse assim, ó, vai lá, eu vou soltar Jesus agora, porque o povo, pelo menos o povo que recebeu esses milagres, vai querer soltar eles, né? Sim, claro. Então quando ele invocou assim, ó, eu tenho 2 para soltar, É. eu vou dar o direito de vocês soltar. Qual é dos seus 2 que vocês querem livrar? Barrabás. Um de vocês. Barrabás. Barrabás. Porque o sacerdote deram dinheiro para Sabe por 500 quê? lá gritando. É por isso que eu tô falando, aonde tem um pastor que leva as coisas daquele jeito, as ovelhas estão lá ouvindo, é porque é o pastor daquelas ovelhas. E nesse tempo aqui, aquele sacerdote foram pastores de todos aqueles que mataram Jesus. Ali era o templo, ali o negócio funcionou por ali, não foi diferente. Então o que nós vemos? Aonde você vê um pastor fazendo coisa errada, as ovelhas estão ali, gostam daquilo, senão ele não estaria ali. Mas eles Então, não assim, ó, sabem, não estão deixa- sendo enganados? Não estão sendo enganados porque essas pessoas foram enganadas quando pediram Barrabás? Não. Eles não tiveram os milagres no meio deles? Sim. Eles não viram? Pois é. Não foi 400 mil homens, não foi 5 mil homens que comeu os pão que Jesus transformou? Multiplicou. Como é que tudo essas ali. pessoas mesmo estavam pedindo Barrabás? Pois é, que coisa. Por causa que assim, ó, a pessoa que ela não tem o coração firmado no Senhor e que está disposto a morrer pelo Senhor, ele não é do Senhor. Que coisa isso aí. Então o que acontece? Aqui está falando, a oliveira santa era Israel, Israel. oliveira real. Os ramos foram quebrados, foram desligados da oliveira, e nós aqui no fundo, que cremos no Senhor, Estamos pagando? fomos enxertados na oliveira. Enxertado. Quem já viu um enxerto? Uma Sim, fruta conheço, enxertada? conheço. aham. Então nós somos enxertados contra a natureza, porque nós éramos zambujeiro brabo. Nós era cachorro, Trigo sujo. vai. sujo. Aham. E o Senhor colocou na oliveira, então o Senhor fala assim, ó, não te glorias, porque você está nessa posição, servindo a Deus, por causa que assim, ó, se ele não poupou nem os ramos santos, vai poupar a ti? Verdade, né? Então assim, ó, tema, antes tema, não se glorie. Vamos cantar um louvor desse versículo, me empresta um violão de lá. É um louvor muito lindo. Você que está chegando agora, estamos também essa matéria no YouTube, TikTok, Kuai e toda sexta-feira, Verdade Sem Filtro, com o nosso grande Zenati. Mais um louvor para você. Muito obrigado aí pela nossa audiência aí no Xanxerê News. Esse louvor fala exatamente dessa... Por isso que os nossos louvores, eles são bíblicos. Eles não são louvores feitos, a maioria é tirada da Bíblia. Ah, é? Olha que lindo. Era uma oliveira, os ramos quebrados, um zambugieiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, foi nele enxertado. Hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Deus é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo, não dá fruto bom. Assim era eu no meu coração, mas um certo dia tudo transformou. Eu fui enxertado no meu
meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Deus é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, nós só somos verdadeiros cristãos se Cristo viver em nós. Ah, é? Porque de nós não temos nada. A azeitona não é nossa. Ah, é? Nada é nosso, nada é do nosso. homem. Tudo do Então é o homem. seguinte, se você quer ser alguém no Evangelho, Cristo tem que viver em você. Você tem que ser o templo do Senhor. Tem que viver, eu sei que é difícil, entendeu? Tu vive isso, né? Isso, Às vezes chama ele, olha o chato, chegou o chato. Ó, Zenato, só fala isso. Tem que viver, né? Mas como que eu vou falar de outra coisa, né? Mas outra, e olha, e eu quero pedir pro senhor, olha a sua vida, tu tá saudável, feliz, não tem problema financeiro, tem filho, tem mulher, tu vive felicidade, eu sempre te vi dando risada. Sim. Uma pergunta boa. Eu noto que quem tem hino religioso, vive com Jesus, orando, parece que o cara é mais alegre, eu tô falando bobagem. Não, tá falando. Eu vejo, A gente assim, ó, a gente não liga, não que nós não temos problema. Todos nós temos, nossas lutas são igual. Ah, é? Mesmas dificuldades que um tem, também o outro tem. Mas nós temos uma certeza, que o dia que nós fechar os olhos, que nós tombar aqui, nós vamos acordar lá. E não é pelo que nós fazemos. O que nós fazemos tem que ser uma prova, assim, do que nós estamos vivendo, né? Então, eu não posso, como que eu vou me alegrar, dizer que eu me alegro de eu ir num lugar que eu não devo de estar? Num bailão, pronto. Num bailão, eu já não vou. Mas é errado quem está lá, de modo nenhum, não é errado quem está lá. Mas para mim é errado, porque eu já conheço, né? É, sim, já passou, né? Eu já conheço, é o seguinte, eu não tenho a mínima vontade de estar lá. É. Sabe daquele lugar que eu estou mais feliz? É. Que eu não vejo a hora de chegar a hora? Eu no culto. No culto, verdade, porque é verdade. Porque lá Deus vai falar comigo. No mínimo eu vou escutar alguém falando na palavra do E Senhor. pode apostar que tu vai sair melhor. Isso de bailão Sempre. nada, sai do bailão, o que acontece contigo? Gastou dinheiro, bêbado, né? Do teu lado, e é confusão, é mulher, é bebedagem, verdade é essa, né? Tu sai melhor num culto, com certeza, né, cara? Não há diferença, não tem como se comparar, né? Verdade, né? Então, o que acontece, irmãos? Eu sempre me lembro, sabe, esse louvor que nós vamos cantar aqui no encerramento, Boa. sempre me lembra, sabe por quê? Porque eu fico me imaginando lá, né? Ah, é? Onde? E eu não tenho coragem, porque eu sou Por quê? Por quê? muito frouxo, né? Como não tem coragem? Tu tá ao vivo aí pra 27 mil pessoas, pra YouTube, Mas pra eu tudo? só tô enxergando o celular. Mas todo mundo tá vendo. Cheguei a 2 mil likes, muita gente tiver aí. Uma coisa que eu fico me imaginando assim, ó. Aquelas pessoas que eram do Senhor, no começo nesse tempo da igreja do Papa aí, né? O que acontece? Nesse tempo, isso aqui é história, né, gente? Eu não estou falando contra nada e nem contra ninguém. Vocês vão procurar na história que vocês vão achar, né? Pega e pesquisa a história. A igreja primitiva, nós vamos trazer esse assunto aqui um dia. Boa. Nós vamos trazer tudo como é que se formou a cada igreja. Baita pauta. O começo das igrejas, tu disse que não Começou era católico. começou com Cristo, né? E os apóstolos. Depois dos apóstolos, nós passamos 300 anos. Paulo abrindo a igreja de Galo. Mas os romanos também pegaram. Tudo que está escrito aqui. Entendeu? Não, os romanos entraram bem depois da história. Mas os romanos pegaram pra política também. Os romanos entraram depois da Temos história. que também falar isso, que os romanos usaram a Bíblia, a religião pra política, pra doutrinar o povo. Tá falando bobagem? Não, tá falando certo. Até pra vocês entenderem. Se vocês pegar aqui na Bíblia, depois dos 4 evangelhos, tem os 4 evangelhos primeiro. Certo. Passados os 4 evangelhos, vai vir o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Vocês vão ver o que os apóstolos fizeram. Como que eles foram formando as igrejas. Paulo foi o que mais formou. Uma pessoa que não conheceu Jesus. Não andou com Jesus, né? Ele conheceu Estevão, alguns, mas Jesus mesmo ele nunca andou. E ele foi o que mais fundou a igreja. Tessalônica, Colossenses, Coríntios, sabe? A maioria das igrejas foi ele que fundou. E aí ele fundou, tá narrado ali no Atos dos Apóstolos. E as cartas de Paulo aqui, foi carta que ele escreveu para doutrinar a igreja, porque não tinha celular, não tinha esse alcance que nós temos hoje. Verdade. Não tinha, eles escreviam muito, era muito grande o cara que sabia escrever, né? Então era um cara muito. Paulo aprendeu a escrever antes do. Propagou bastante, né? Muito, ele foi um dos maiores do o Paulo, né? E aí, depois desse tempo,
as pessoas começaram a se reunir em grupo, não houve nenhuma placa, né? Tinha essas igrejas certo. e eles iam se reunindo. Quando Roma sabia disso aqui, para poder, eles faziam um espetáculo para brincar com a fé do povo, para mostrar, eles faziam um espetáculo. O que eles faziam? Ah, tu é crente? Então vem cá. Agora tu vai confessar que tu é crente pro Coliseu, o maior estádio que existe. Né? Lá no meio com os leões lá. Agora, ou você vai dizer que se tu não negar aqui, que tu vai negar se teu Jesus daqui no meio aqui, senão aqueles leões vão te comer. E eles dizem assim, vocês podem me dar pro leão comer, querem me degolar, querem fazer o que vocês quiserem, não interessa. Eu sou de Jesus. Porque assim, ó, vocês têm poder sobre a minha carne, mas vocês não têm poder sobre a minha alma. Os caras morriam mesmo, né? Morria mesmo, morria por amor. Porque o que acontece? Nesses tempos, daí para castigar mais, que eles viam que não tinha jeito, eles diziam assim, não, agora tu vai com o teu filho. Olha só, jogavam... O leão vai comer o teu filho, você vai assistir, depois você vai... Daí por que eles concordavam? Tinha que negar, né? Não, eles concordavam e davam o filho pro leão comer, e do que acontece? O leão estava com fome, o filho ele comia, matava ligeiro. Daí matava a fome, com eles o leão mordia, brincava, jogava, para sofrer mais, né? Mas olha aqui... Até nisso eles pensavam. O que tá acontecendo? E morriam cantando louvor. Que impressionante. Quando eles foram crucificar Pedro, eles falaram assim, ó, Pedro disse assim, ó, eu não sou digno, eu não mereço toda essa honra de vocês me crucificar, normal. Então me põe de cabeça para baixo, porque é muita honra eu ser crucificado. Que imagina dizer isso para um cara, vai te matar, né, mas meu amigo, de cabeça. Então assim, ó, você veja bem o que aconteceu. Olha a fé desses caras. E daí quando... Como é que foi fundada a igreja? Foi assim, tá na história. Isso não adianta a pessoa que ninguém se ofenda do que eu tô falando, história. Mas vamos pesquisar no Google, é tudo real. Pesquisa no Google. É isso aí. Quando o imperador começou a perder força, sabe por quê? Porque dizia assim, ó, que o sangue daqueles mártires era a semente da igreja. Quando eles matavam as pessoas se impressionavam com aquela fé e se convertiam lá no Coliseu, os romanos. E se jogavam lá de 10, cada espetáculo você jogava 10 pessoas. Eu quero morrer também junto com essa gente, porque o que eu tô vendo aqui eu nunca vi. E eu quero também. E aí, opa, os romanos se matando aí junto. Sim. O primeiro dia, 2, 3, foi. 10, entendi. Foi. Dali a pouco 100. Dali a pouco você jogava, tudo lá junto com os leões. O imperador não, tocou. E aí o imperador começou a perder força. Daí parou de sacrificar. Parou dele e disse, não, agora vai ser diferente. E eu também vi esse Jesus. E agora nós vamos fazer uma casa para ele. E eu vou comandar tudo. Entendeu? Que olha só. Nasceu a Igreja Católica, 1315. Mas ele veio comandar também, viu? Vamos tentar por outro jeito. Então, assim, ó, ali foi roubada a identidade do cristão. Mas ele admitiu que existia, então, a história. Não é que admitiu, mas daí o que ele fez? Ele viu? Ele usou essa força, porque era muito forte, mais forte do que ele. Sim. Ele usou essa força. Só que daí nós vamos fazer diferente agora. A favor dele, né? Agora você vai pagar. Agora nós vamos começar com a fase das indulgências. Olha só. Você quer tirar teu pai, foi pro inferno. Quer tirar ele de lá, tu me paga tanto. E sobe a escada aqui de joelho. Isso aqui nós vivemos, isso aí tá na história. Isso não adianta ninguém se ofender, que tá na história, tá lá. É só pesquisar. Pega e pesquisa o filme Martinho Lutero, pra você ver. É verdade, né? O Martinho Lutero é muito rico dentro dessa história, porque ele era um padre, né? E ele, quando ele se formou padre, ele se converteu, o Senhor possuiu ele. E ele viu tudo aquilo lá, ele disse, não, isso aqui não é assim. Quando ele teve acesso às escrituras, ele foi reclamar pro Papa. Não pode. Olha o que estão fazendo, aqui não fala que é assim, isso aqui não é isso que nós estamos fazendo. Peraí. É? Sim. Daí queriam matar ele, né? Daí os próprios padres, que também eram meio acovardados, que continuava padre, mas concordava com ele, sequestraram ele antes dos outros e levaram ele para uma torre escondida e lá ele traduziu a Bíblia. Ele pegou os manuscritos, que estavam tudo com a igreja, que eles matavam os cristãos e já tomavam as escrituras. Que estava escrito aqui, né? E aí daí o Martinho Lutero que traduziu a Bíblia para o alemão. Olha só, né? E depois foi traduzido para o Martinho Lutero foi importante também. Muito importante. Olha só, vamos falar também. Tu viu quanta coisa nós vamos trazer? Por isso que o nome desse programa é Verdade Sem Filtro. Por causa que assim, ó, quem dizer assim, ó, tem muita gente que vai estar ofendido com o que eu falei aqui. Mas por isso que eu estou dizendo. Quem tiver ofendido e quer ser ofendido, a pessoa quer ficar ofendidinho, pode ficar. Mas se a pessoa quiser saber a verdade, vai pesquisar. E a Bíblia que nós estamos falando aqui, tá aqui. E outra, tu não vai pesquisar isso aqui na Bíblia porque não está aqui. Porque a Bíblia parou aqui, né? Ela parou ali no ano 60, o que está escrito aqui foi o tempo dos apóstolos. Essas coisas não estão escritas aqui, mas está na história. Tem aí o Google, que é o pai de todo mundo. E vai provar sempre. E tá na escola, as pessoas entrarem na escola, né? É verdade, né? E assiste os filmes aí dos próprios líderes, né?
Santo Agostinho. Esses caras são importantes, Assista a história, né? Pega filme antigo, filme romano, pra você ver que você não é por aí. Nossa, então, se você quer saber, vai saber. Agora, nós não podemos aqui falar que é diferente, né? Para agradar alguém. É verdade. Nós temos que falar aqui a verdade. E eu peço assim, ó, perdoe, irmãos. Se alguém não se ofende comigo, e o que eu estou falando aqui é a verdade. Se alguém se ofender, antes que fique ofendido, vai procurar saber a verdade. Por quê? Porque isso aqui pode custar a tua salvação. Mas nem Jesus agradou todo mundo, né? Nós também não mas assim, ó, isso aqui pode custar a tua salvação. E eu estou falando de uma eternidade. Porque a nossa alma, ela é eterna. O nosso corpo, ele é temporal. Né? Nosso corpo vai voltar para a terra e a alma vai para a eternidade. Se você entender isso e se você se entregar integralmente para o Senhor, você vai para a eternidade com Deus. E se você não quiser fazer isso, você vai para a eternidade, mesma coisa. Só que longe dele. Porque dele, se você nessa miserável vida que você tem, você não quiser ele, por que ele tem que pegar você na marra e te levar para lá? É livre-arbítrio. Então tu tem que procurar, você não, ele te procurar. Isso? Ele já está lá. Já Deus mostrou Deus. O caminho. O caminho tá bom. Deus é Deus. Então, assim, ó, quem quiser assistir, vocês sabem que esse programa vai estar sendo feito. Vamos orar pelo programa, irmão. Isso aqui é muito importante. Orar pelo programa por causa que, assim, ó, sexta passada nós não conseguimos fazer. E hoje quase não conseguimos de novo, né? Não, mas foi transmitido sempre reprisando. Pois é, reprisando. Se não é ao vivo, é reprisado. Vamos orar para que nós possamos ter isso aqui. Toda sexta. Nós possamos ter isso aqui ao vivo, toda sexta, uma palavra nova. E outra coisa, se alguém se sentir preparado, não para vir aqui fazer teima, e não para vir aqui fazer questionamento absurdo, aquelas coisas que não vai levar nada. Mas quem quiser vir aqui para conversar conosco, quem tiver a acrescentar com a verdade, sem nenhum interesse. Não adianta uma pessoa que tem uma igreja lá querer vir aqui porque ele quer não faz isso, né? Se você quiser acrescentar coisa do Senhor, isso aqui, vocês falam, tá aí o Trinity, eu não sei bem como é que funciona, mas assunto que vocês querem saber, se algum quiser vir aqui, também participar com a gente pode fazer uma seleção aí. Com certeza. Passado por ele. Se quiser também que o Zenati visite lá a casa de vocês. Também pode chamar. Mande mensagens aí que a intenção dessa dupla aí seria evangelizar ou não? Evangelizar, trazer a palavra, falar na Bíblia, ajudar as pessoas, o que mais nós fizemos, né? Quanto mais você ajuda os animais pobres e pessoas, mais você está perto de Deus. A nossa função é ajudar também. Estamos aqui para ajudar isso, Zenati? Claro. Beleza, turma? Muito obrigado pela nossa grande audiência. Nós vamos fechar então com um louvor que vai contar a história dessas pessoas. Boa, vamos lá. Dos irmãos nossos que estavam nas arenas. Vamos fechar com esse louvor. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. A igreja do tempo de Pedro, de Paulo e João enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de Cristo. Um exemplo pra mim, verdadeira lição, mas eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouviam louvores dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. Um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo,
como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Verdade sem filtro, toda sexta-feira, 20 horas. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, e que comece no meu coração. Aleluia. Muito obrigado, Zenate. Muito obrigado. Louvado mesmo. seja o nome de Jesus. Até a próxima sexta-feira. Estão pedindo aqui telefone, teu tudo. A gente quer deixar o telefone, Zenate? Estão pedindo aí, se puder aí, pessoal. 49-9136-4560. Próxima sexta, vamos ver o que nós vamos falar. Tem casamento, tem Bíblia, tem Apocalipse. Muito obrigado pela nossa grande audiência. Essa matéria também reprisada no YouTube e no TikTok. Muito obrigado, Zenate. Verdade sem filtro. Foi um grande programa. Até a próxima aí.